rain on me. Oi, eu sou o Max, o dono desse canal que desapareceu por tipo uns 6 meses, mas que agora está de volta para trazer para você, querido inscrito, as minhas leituras feitas durante essa quarentena. Se você, assim como eu, é um habitante do planeta Terra durante o ano 2020, eu ia falar século 2020, sabe que estamos vivendo um momento, assim, um pouco complicado, né? Que a gente tá todo mundo enjaulado, assim, dentro de casa, que não pode sair, mas pelo menos a gente tá lendo. Eu sou aquele tipo de leitor que não lê, sabe? Que a gente compra o livro e deixa guardado, a gente tem um afeto pelo livro, o físico livro. Mas o ato, assim, de ler é um negócio complicado. Mas aí, durante esse negócio todo, que a gente não tem nada pra fazer, o mínimo que eu, como booktuber, tenho que fazer é ler. E aí, eu não tava gravando um vídeo nem nada, mas vamos criar vergonha na cara e voltar. Enfim, começando com essa lista, atualizando todo mundo o que tá acontecendo na minha vida literária. O primeiro livro que eu li foi logo no início desse isolamento, quando as editoras começaram a disponibilizar vários e-books de graça. Entre eles eu peguei o Não Inclui Manual de Instruções, da T.S. Rodrigues. Ela vai falar sobre o Connor, que é um escritor super famoso, e a mãe dele acha que ela precisa ser cupido do menino e vai sair procurando um namorado pra ele. Minha mãe poderia fazer isso pra mim, facilitaria muito a minha vida, não reclamaria. E nisso ela conhece o Aidan, sei lá, e decide que ele vai ser o marido ideal pro filho dela. Mas o Connor tá incluso no espectro do autismo. Então, pra ele, interações sociais são super difíceis e ele prefere ficar com os livros dele, que são mais fáceis de entender. Foi a primeira história que eu tive contato com um personagem que fosse do espectro autista. Então, não sei muito bem se foi bem representado, se tava tudo certo com a representação desse personagem. Mas, quanto ao romance, foi bem suave, foi bem fluido. Foi muito fofo, espontâneo e muito legal de acompanhar o desenvolvimento dessa relação. Mas, sinceramente, aqui entre a gente, às vezes eu achava que eu tava lendo uma fanfic da One Direction. Não sei se era porque o nome do pai do Connor chama Niall, mas alguma coisa na minha cabeça ficava martelando assim, ó, isso é uma fanfic da One Direction. O próximo livro foi Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas. Vai contar a história do Lucas e do Eric, que são melhores amigos e foram morar juntos em Natal. Mas o que acontece é que o Lucas tá se sentindo completamente abandonado pelo Eric depois que ele começou a namorar. E o Lucas nunca se apaixonou por ninguém, então ele meio que se sente deixado de lado completamente pelo amigo. Até o dia que eles resolvem ir na Titanic, que é uma boate que tá sendo inaugurada. E aí vai o Lucas, o Eric e o Raul, que é o namorado do Eric, pra essa balada, na expectativa de todo mundo se entender, voltar a serem melhores amigos, todo mundo ali junto, parceiro, irmão. Mas ninguém esperava que o Lucas fosse encontrar um humano da porra e dar o coração dele de bandeja. Assim, ó, toma, seu, faça o que quiser. E pra mim nada superou a sensação de estar lendo uma coisa com a qual eu me identifico. A história se passa em Natal, Nordeste, então toda a narrativa me fez ter essa sensação de conforto por ser uma narração que concordava 100% com as minhas origens, digamos assim. E foi uma sensação bastante de nostalgia, porque eu não moro mais no Nordeste faz 6 anos, então ver e ler é como se você escutasse o sotaque de alguém quando você tá conversando e você sente essa sensação de conforto. Os personagens são super engraçados, a história é super rápida, tem toda a treta, Lady Gaga, Katy Perry, uma coisa maravilhosa, menino. E aí a minha próxima leitura foi Jogos Vorazes, que dispensa apresentações, né? Katniss, Distrito 12, eu me voluntario como tributa. Me chama que eu vou. Jogos Vorazes sempre foi uma das minhas adaptações favoritas. E tem uma coisa muito emocional pra mim, porque os filmes sempre saem em novembro. E todo aniversário meu eu ia assistir no cinema com a minha família. E aí eu tinha medo de estragar essa memória que eu tinha. Só que não estraga. Se você tem medo de ler Jogos Vorazes por causa do filme, você não vai odiar o filme, é uma coisa maravilhosa. Jogos Vorazes é impecável de ser lido, você não pode deixar essa oportunidade passar. A minha próxima leitura foi o Vilarejo, do Rafael Montes. Vilarejo é uma junção de vários contos que se passam nesse vilarejo que tá sendo dizimado, todas as pessoas estão morrendo de fome, tá um inverno maldito. Inspirado num padre e demonologista que fez a ligação dos pecados capitais com cada demônio, o Rafael Montes vai usar cada núcleo familiar daquele vilarejo como um desses demônios. E são histórias horrendas, bizarras. Eu fiquei angustiado a maior parte do tempo, não sei como eu tive coragem de ler, porque é uma coisa 100% fora da minha zona de conforto, mas que eu fiquei ali
um pouquinho alvoroçado pra saber o que tava acontecendo naquele lugar, que tava todo mundo maluco. Não sei se vou ter coragem de ler outra coisa do Rafael Montes de novo, mas tenho muita vontade, não consigo entender esse sentimento. Então, se você gosta de uns negócios meio bizarros, horrendos, assim, umas coisas chocantes, super recomendo. Eu sou fresco. E continuando nessa pegada, né, de demônios e tal, uma coisa sobrenatural, eu li A Desconstrução de Mara Dyer, da Michelle Hodgkin. E vai contar a história da Mara, que achou super bacana a ideia de ir num sanatório abandonado com os melhores amigos dela. Até que teve um desabamento, a menina ficou traumatizada pro resto da vida e agora ela lida com um transtorno de estresse pós-traumático. E um dos sintomas dessa condição é que você sempre tá tendo alucinações. Mas a Mara acha que é um pouco mais do que alucinações, depois que algumas coisas mais sobrenaturais começam a acontecer com ela. Assim, foi um livro que me fez dormir com medo à noite. Mas não porque ele é pesado, e sim porque eu sou besta. Os elementos sobrenaturais quase me fizeram perder o interesse, justamente por não gostar tanto. Mas foi a coisa que mais me deixou preso nesse livro. Eu sempre tava querendo saber o que aconteceu, qual ia ser a próxima paranoia dela, qual ia ser a próxima alucinação, o que ia acontecer de bizarro. E a forma como esses elementos são introduzidos na história é super natural. Você não sente essa ruptura de tá começando a ficar doido, tipo, sempre é doido, basicamente. Fora que o romance é tudo, Noah Shaw podia vir aqui na minha casa e me levar pra morar com ele, por favor. Porque que homem, meus amigos. A próxima leitura foi Contando Estrelas, da Tati Machado. Vai contar a história do Léo e do Davi, que são namorados, mas que não são assumidos ainda, porque o Davi ainda não se sentiu confortável pra falar pra família dele. E aí o Léo junta o Davi e os seus melhores amigos pra fazer um acampamento e fugir dessa pressão toda. Passar uns dias assim, vivendo, sendo o casalzinho que eles são. E começa a dar merda. Menino, só babado. Uma coisa que eu amei nessa história é que ela vai muito além do amor romântico. Ela mostra o amor que é compreensão, honestidade, você conversar com a pessoa, se entender e querer o melhor pra ela. Eu amei a forma como todos os problemas vêm para os personagens e eles lidam com tudo isso juntos. E a minha próxima leitura foi Transderela, um conto escrito por Lino. E a história da Cinderela, só que a Cindy é uma garota trans, mas a madrasta e o resto da família não aceitam isso. E convenientemente o príncipe faz baile, que ele vai escolher a noiva e tal, mas a temática do baile é venham sem máscaras, ou seja, venham como vocês realmente são. E a Cindy, junto com a fada drag madrinha e os ratinhos, né, Cinderela, vai como a mulher maravilhosa que ela realmente é. A forma como o conto é escrito é super simples e é uma linguagem super fácil de entender, mas que acho que a simplicidade do texto esconde muito bem a densidade dele e o conteúdo rico que ele tem em assuntos super importantes. O enredo vai além da identidade de gênero da Cindy, fala sobre machismo, racismo, gordofobia e, querendo ou não, todas essas pautas na nossa sociedade são interligadas. Foi uma leitura super suave, fluida, mas que me deu bastante conteúdo para uma reflexão sobre essa sociedade em que a Cindy vive e a sociedade que a gente vive, como a repressão faz parte dela. A próxima leitura foi Coração Granada, do AK Poeta. É um livro de poesias que fala sobre crise de ansiedade, amor não correspondido, e foi um tapinha de luva de pelica assim na minha cara. Ele aqueceu meu coração e destruiu ele, entendeu? São choques de realidade que a gente vê acontecendo na situação desse personagem, mas que qualquer pessoa consegue se identificar na hora. E eu me encontrei demais nas situações que foram descritas e foi, assim, maravilhoso de ler. E aí, em seguida, eu li Evolução de Mara Dyer, que os dois eu li pelo Kindle Unlimited, e aí como o terceiro não tem disponível, eu acho, eu acabei não lendo, mas que, diferente do primeiro, o segundo ele me deixou um pouco mais disperso. Eu não tive tanta profundidade de leitura quanto eu tive com o primeiro, eu não me conectei muito bem. Eu acho que muitas situações que acontecem no primeiro e até mesmo no segundo, elas se repetem muito. E eu fui meio que perdendo o interesse. E eu achei que muita coisa também poderia ter sido explicada melhor. Eu sei que tava construindo o plot pro terceiro livro, mas eu acho que muita coisa ficou com ponta solta. E eu não queria ter que ler outro livro só pra entender coisas dele. Eu sei, é uma trilogia, mas eu
a vida que segue, né? Mas eu quero muito saber o que é que vai acontecer no terceiro. Maradai conquistou meu coração e olha que eu nem tava esperando isso, menino. A próxima leitura foi Quando Tudo Isso Acabar, do Vinícius Grossos. Vai contar a história do Pietro, que durante esse isolamento social que estamos vivendo, tá preso no apartamento dele com a gata da melhor amiga dele. A gata da melhor amiga, não a gata da melhor amiga, tipo, a melhor amiga é uma gata, é uma gata mesmo. Miau. E durante um desses devaneios que a gente tem, assim, quando a gente tá sozinho, abandonado, querendo chorar um pouco, ele vai ver na sacada dele um vizinho bonitinho, né? Que ele vai ter um leve interesse. O livro é basicamente um respiro disso tudo que a gente tá vivendo, desse monte de notícia ruim, essa ansiedade. Ele traz bastante questionamento sobre como as relações atualmente estão se desenvolvendo. Quais são esses padrões que a gente sempre acaba caindo quando se trata de relacionamento. O livro tem gato, tem um vizinho bonitinho, Taylor Swift, You Belong With Me. E aí o último livro que eu li foi há 2 dias atrás. É Todo Dia, do David Levitt. Eu sei que boa parte do hype desses livros que eu tô falando já passou. Mas infelizmente a gente não tem o negócio do orçamento, do budget, pra ficar comprando os lançamentos, né? Queria estar falando do música de Rochinol e Jararaca, queria estar falando. Mas um dia vocês vão me ver abrindo recebidinhos de editora aqui. Enquanto isso não acontece, você pode estar me ajudando. Clicando aqui no box da descrição, vai ter o link de todos os livros que eu tô falando aqui. Se você quiser comprar algum deles, compra por esse link que você vai estar me ajudando a comprar mais livros e trazer mais conteúdo pra esse canal. Caso você não esteja querendo comprar nenhum livro, tudo bem, eu entendo. Se inscreve no canal, dá o seu joinha, deixa um comentário falando o que você gostaria de ver. Me segue nas minhas redes sociais pra gente ter uma conexão direta, principalmente no Twitter, que eu adoro bater um papo, né, pedir sugestão, menina. Aquela indicação marota que a gente ama. Enfim, Todo Dia, David Levitt. Já saiu o filme, eu acho que muita gente conhece a história, mas eu vou falar de novo, porque, né, melhor prevenir do que remediar. Motoqueiro. Todo dia conta a história de A, que é esse ser que todo dia acorda num corpo diferente. E A vive a vida dessa pessoa na qual ele tá hospedado no corpo da melhor forma possível, tenta seguir com a rotina da pessoa, tudo isso para que ela não se sinta lesada de nenhuma forma. Procura se envolver o mínimo possível, porque ele já se machucou muito fazendo isso. Até que A conhece uma menininha e essa menininha aflora sentimentos em A. E a partir de então a gente vai viver um romance onde temos uma pessoa e temos uma pessoa que todo dia é outra pessoa. Deu pra entender? Mas eu acho que esse livro traz reflexões muito fortes. A forma como A utiliza da experiência e da vivência desse corpo todo dia, eu acho muito tocante. Porque A poderia escolher fazer diversas coisas ruins, poderia fazer crimes, acabar com a vida da pessoa, poderia destruir todos os relacionamentos dela, mas sempre escolhe fazer a melhor coisa pra uma pessoa que nunca vai saber que você existe. E isso mostra que é muito mais humano do que muitos humanos por aí. É um livro que fala sobre identidade de gênero, sexualidade, gordofobia. Mesmo eu não tendo gostado tanto da forma como a gordofobia foi representada aqui, eu acho que foi de uma maneira muito agressiva, e eu acho que em certos pontos até um pouco desnecessária a forma como foi tratado isso, não o assunto. E também fala bastante sobre transtornos mentais. O livro também fala bastante sobre responsabilidade afetiva, sobre empatia, e o livro inteiro eu fiquei muito mais interessado em A se descobrindo e entendendo sua identidade do que no romance. Eu não sei porquê, eu achei muito mais interessante A tentando se descobrir do que querendo saber se ia beijar a menina lá ou não. Mas de qualquer forma, foi uma leitura maravilhosa, eu gostei muito. E encerrou muito bem minhas leituras. Felizmente, não tivemos nenhuma baixa, não tive 2 estrelas, meu Deus, por que é que eu te comprei? E olha, eu vou deixar bem claro aqui, a maioria desses livros eu li em março. Em março e abril, porque agora em maio eu não li absolutamente nada. Eu li todo dia apenas. Pegar num livro tava sendo uma coisa cansativa pra mim. Não é à toa que eu li tanto e-book. Todos esses livros que eu falei agora foram e-books. O único livro físico que eu tô lendo atualmente é Magnus Chase e O Martelo de Thor, do Rick Riordan. Mas até ele tá me dando uma leve aflição, assim, de pegar. Eu leio umas 3 páginas no máximo e já canso. Então, tudo bem você não se sentir produtivo, tudo bem você não ter lido esse tanto de livro, ou ter lido mais e não tá conseguindo mais ler agora. É um período complicado pra todo mundo e a gente não tem que ser perfeito todo dia. É um momento pra você não tá se preocupando com tanta futilidade. Você não tem que ter uma vida perfeita. É a vida que segue, né? Maio eu não li nada, quem sabe junho seja melhor e julho eu acabe minha meta do ano. E é isso, espero que você esteja bem, esteja seguro, espero que você tenha gostado desse vídeo e que você continue acompanhando aí os vídeos do canal. Vejo vocês no vídeo que vem. Um beijo, é nóis. Fui!
Quem vai me tirar dessa ressaca literária? Quero um livro pra